Opa, então vamos lá. Nessa aula a gente vai pôr a mão na massa de verdade e vai criar o seu anúncio do zero, passo a passo, passando por cada uma das etapas dentro do gerenciador de anúncios, tá ok? Só para esclarecer, essa aula eu vou te mostrar de forma básica e um pouco superficial, tá ok? Porque se eu for me aprofundar em cada um dos detalhes ali que a gente tem da criação de anúncio, direto nessa aula é muita informação para tua cabeça logo de início e a aula ficaria muito extensa e cansativa. Tá ok? Então eu vou fazer de forma objetiva, direto ao ponto e vou explanar os pontos principais da criação de um anúncio, do começo ao fim da criação do anúncio, passando por todas as etapas. Depois, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar mais em alguns detalhes, como por exemplo, posicionamento do anúncio, segmentação do anúncio, tudo isso a gente vai, orçamento, definição de lance do anúncio, isso tudo a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas, tá ok? Então, primeiro você precisa entender de forma básica toda a estrutura de criação de anúncio, como que é passo a passo, depois a gente se aprofunda nos detalhes. Primeira coisa, no momento que você for criar o seu primeiro anúncio, a primeira vez que você clicar no botão criar anúncio, o Facebook vai te perguntar qual é o modo de criação de anúncio que você quer usar. Eu vou te pedir para usar o modo de criação guiada. Você vai clicar nesse botão aqui, nessa da esquerda, selecionar criação guiada, tá ok? Porque o modo de criação guiado é um pouco mais fácil de entender o processo de criação. Ele é bem guiado, passo a passo, fica um pouco mais fácil de entender o processo de criação. Depois que você fizer vários anúncios através desse modo, eu mesmo usei por muito tempo esse modo. Depois a gente passa para o modo de criar, você pode passar para o modo de criar no modo criação rápida, que é um pouco mais difícil de entender, mas quando você já sabe todo o processo, já está familiarizado com a ferramenta, aí você consegue usar o outro modo. Então selecione o modo de criação guiada. Se por algum motivo você já clicou no botão lá por curiosidade para testar e acabou selecionando o modo de criação rápida, tudo que você precisa fazer é, quando você clicar no botão criar anúncio, ele vai aparecer essa janela com a criação rápida ativa, você só clica nesse botãozinho aqui mudar para criação guiada para utilizar o modo de criação guiada, tá ok? Que é o modo que nós vamos utilizar em todas as aulas dessa etapa do treinamento Ads Expert. Ótimo, então vamos para a tela, quer dizer, já estamos na tela, né? Vamos compartilhar a tela do gerenciador de anúncios aqui. Então, uma coisa importante, eu já estou com o gerenciador de anúncios aberto, né? Ah, James, como é que eu abro o gerenciador de anúncios? Aquele link que eu te falei, facebook.com/adsmanager. Não precisa se preocupar aqui, eu coloco o link na descrição dessa aula de novo. Se você ainda não salvou no favoritos, salva, porque é um link que você vai usar com frequência. Muito importante, assim que acessou o gerenciador de anúncios, clica aqui e veja se você está com a conta de anúncios correta selecionada. Se você tem acesso a mais de uma conta de anúncios, é importante vir aqui conferir se você está usando a conta correta para veicular anúncios, ok? Pronto. Agora, outro detalhe importantíssimo. Lembra que eu te falei que eu não começo a criação de um anúncio no gerenciador de anúncios? Eu começo a criação de um anúncio no bloco de notas. Eu começo reunindo todas as informações necessárias, organizando as informações, porque isso fica muito mais claro na minha cabeça na hora de criar o anúncio e não corro o risco de passar batido por uma informação importante, já que lá dentro do gerenciador as coisas acabam sendo um pouco mais complexas e principalmente se você não está muito familiarizado, é importante que você reorganize essas informações antes de começar a criar seu anúncio. Então esse é o meu método de criação, eu uso isso no dia a dia. Pode parecer besteira, vou criar tudo num bloco de notas, anotar tudo primeiro para depois ir lá fazer. Pode parecer besteira, mas ao longo do tempo você vai ver que isso torna muito mais rápido, muito mais prático o processo de criação de um anúncio e também pode te salvar a vida, porque às vezes você cria um anúncio e aquele anúncio não roda, de repente você tem que fazer ele tudo de novo do zero, você já tem todas as informações reunidas porque você salvou o arquivo, né, como se fosse um log da criação de anúncio. Então, começando pela organização, eu crio pastas para cada cliente. Normalmente eu crio essas pastas dentro de um Google Drive, que o próprio cliente tem acesso à pastinha dele. Então eu tenho um Google Drive pago lá e eu crio pastas para esse cliente
e eu dou acesso àquele cliente a pastinha dele só, tá? Então tá lá a pastinha com o nome do cliente, o cliente tem acesso àquela pasta. E tudo relativo às campanhas que eu crio dele, eu vou deixando salvo naquela pasta, ele tem acesso às informações, aos links dos anúncios que eu criei. Isso é muito importante para ter transparência com o teu cliente a respeito do que você está criando, do que você está fazendo em anúncios para ele. Afinal de contas, você está gerenciando o dinheiro do cara nos anúncios ali. Então é muito importante você ter essa transparência com o seu cliente. Então como que eu faço? Vamos para a tela. Vou reduzir aqui a minha janelinha aqui da tela para sobrar mais espaço aqui da área. Você vai me ver pequenininho ali. É o suficiente. Eu criei na área de trabalho para ficar mais fácil aqui para mostrar na aula, mas normalmente eu crio dentro de um Google Drive sincronizado que o cliente tem acesso. Aí eu tenho uma pasta com o nome do cliente. No exemplo aqui é uma pasta com o meu nome. Dentro da pasta com o nome do cliente, eu tenho aquele arquivinho da matriz de dados da campanha, tá? E é a minha matriz mesmo, é o arquivo em branco lá com os dados que eu vou preenchendo na hora de criar o meu anúncio. Esse arquivo está aqui na descrição, aqui também nos arquivos de apoio da aula para você fazer o download. Já tinha deixado em aulas anteriores, se você não fez, faça agora, que ele é bem útil. E eu crio pastas para as campanhas. Cada campanha, cada produto que o cliente está divulgando naquele mês, né? Eu crio uma pasta para poder separar os dados ali dentro. Ali dentro eu reúno tudo que vai fazer parte do anúncio, as imagens, os vídeos que vão fazer parte dessa campanha de anúncios que a gente está trabalhando, os textos de descrição, os links, e salvo ali dentro também depois o meu arquivinho de matriz com os dados da campanha, ok? Então tá organizadinho aqui, vou abrir a minha matriz principal, né, a matriz em branco, e vou começar a criação do meu anúncio. Como que eu vou criar meu anúncio aqui no bloquinho de notas? Se você baixou, você vai ter um arquivo exatamente igual a esse aqui. Começo definindo a duração da minha campanha, qual vai ser o período, de quando até quando vai rodar a minha campanha. Então vou dar uma olhada aqui nesse exemplo, nós vamos rodar a campanha do dia 12 ao dia 16 de agosto. Então 12 a 16 do 8, anotado. Qual vai ser o orçamento que eu vou definir para a minha campanha? Eu vou definir que eu quero gastar R$10 diariamente, então R$10 diário. Ótimo, então do dia 12 ao dia 16 vão ser R$10 por dia. Vamos para a nomenclatura da nossa campanha. Começando com o JW, que é as minhas iniciais, coloque as suas, ou algo que você consiga identificar que é você que fez aquela campanha. Que tipo de campanha será? Vai ser um Dark. Então vai ser um Dark Post, um anúncio criado no gerenciador que não aparece no feed da página. Qual o objetivo que eu vou usar na minha campanha? Vai ser um objetivo de alcance. Qual que é o nome dessa campanha? Ele vai ser o exemplo da aula Ads Expert, tá? Então esse aqui para mim ficar, eu sei que se trata de um anúncio que eu fiz de exemplo da aula, mas defina um anúncio, um nome aqui que identifique facilmente o teu anúncio. Que mês que rodou? Agosto, né? Que vai ser em agosto. Se ele tivesse começado em agosto e terminado só em setembro, eu colocaria aqui, tipo, por exemplo, agosto.setembro. Os dois nomes. Agora vamos para a segunda etapa, que é o nível de conjunto de anúncios. Qual que vai ser o nome que eu vou dar para o conjunto? Começa com 00 ali, tá? Vou deixar 00, vai ser um conjunto só, então eu vou apagar essa outra linha. Qual vai ser o posicionamento do meu anúncio? Vai ser AP, porque Auto Placement, eu vou deixar aquele posicionamento automático, tá? Qual que é o nome da campanha? Vou copiar lá de cima, que eu já defini o nome da campanha. Ótimo. Qual público vai ser? Basicamente, eu vou fazer um anúncio bem aberto para a cidade de Curitiba. Então, Curitiba aberto. Não vou segmentar nem nada, como eu te falei, a gente vai se aprofundar nesses detalhes mais adiante. Então, eu vou colocar o nome aqui para mim saber que é um público Curitiba aberto. Depois, anúncio. Vai ser só um anúncio só nesse conjunto aqui de exemplo. Então, vai ser Ad 1 e repito o nome da campanha. Ótimo, já tenho definido toda a nomenclatura da minha campanha no Facebook. Qual público vai receber esse anúncio? Eu já coloquei aqui. Ótimo, só vou copiar e colar. Qual é o copy do meu anúncio? A descrição do meu anúncio. E aqui tem uma coisinha bem legal que eu costumo usar. Eu já salvo os emojis aqui, tá? Então vamos lá, eu tenho uma ferramenta, como não exibe emojis lá no bloquinho de notas, eu tenho um link aqui, uma ferramenta chamada Facebook Symbols. Eu vou deixar esse link aqui para você na descrição dessa aula também, nos links de apoio. Pega esse link lá e salva na tua barra de favoritos, igual eu fiz aqui, ó.
porque daí você sempre tem à mão. Isso é muito legal porque ele exibe todos os emojis que você pode usar, né, nas publicações do Facebook ou nos anúncios, e aqueles que você mais usa, eles ficam exibidos aqui em cima como mais recente usados. Tá bem rápido para você achar um emoji que você costuma usar com frequência. Ó. Quero esse emoji aqui. Só clicar nele, você dá um Ctrl V, ele cola ali. Aqui no bloquinho aparece diferente, mas depois lá no Facebook ele vai aparecer exatamente como está ali. Então eu vou colocar aqui no meu copy do meu anúncio, vamos fazer assim, ó, está com dificuldades para fazer anúncios no Facebook. Vamos usar um emojizinho aqui do carinha pensando, ó. Com emojis, o texto fica muito mais atrativo, né? Fica muito mais agradável de ler. Então, eu recomendo que use, mas também não exagere. Vamos pôr uma pontinha aqui, ó. Domine o gerenciador de anúncios de forma totalmente prática e sem enrolação, que é a proposta desse curso. Então tá vendo, é um copy, uma descrição bem direta ao ponto, bem objetiva, fala bem do que se trata. Tá feita a descrição do meu anúncio. Agora vamos para o link de destino. Então eu vou fechar essa abinha aqui, vamos deixar na área de trabalho que é mais bonitinho. Eu já tenho o link de destino do meu anúncio, bit.ly/curso ads. Eu já coloco aqui no bloquinho, que a hora que eu for criar o anúncio já está na mão. Qual que vai ser a CTA? Lembra os elementos da CTA, que é a título da CTA, descrição da CTA e o botão que vai no seu anúncio? Então eu já vou definir aqui. Então vamos colocar aqui domínio gerenciador de anúncios, uma CTA bem direta ao ponto. A descrição dela, treinamento online prático e direto ao ponto. Ótimo. Uma descrição bem objetiva também. Qual é o posicionamento do meu anúncio? Eu já defini no nome aqui que eu ia fazer um auto placements, posicionamentos automáticos, né? Então vou colocar aqui. Se você preferir escrever em português, escreve em português. Desde que você entenda depois, está ótimo. Por fim, os últimos dois dados aqui, que é a ID ou ID da publicação, que é o número de identificação da publicação, e o link dela, você só tem depois que de fato criar o anúncio, tá? Então isso eu vou preencher depois, porque isso fica como se fosse um log da minha campanha. E aí eu venho e vou salvar, só que eu não vou salvar diretamente, porque esse aqui é o meu arquivo matriz, eu vou salvar uma cópia dele na devida pasta da campanha. Então eu seleciono aqui exatamente o nome que eu dei para essa campanha, porque eu salvo o arquivo com o nome da campanha. Que eu sei que esse arquivo é referente àquela campanha que está lá no gerenciador de anúncios, que tem exatamente o mesmo nome. Então vou em arquivos, salvar como, vou selecionar a pasta da campanha, que é o Ads exemplo de aulas aqui, vou colar aqui o nome, ó, exatamente. Então o que acontece? O meu arquivo de texto, que tem o log, o registro de todos os dados desse anúncio, fica salvo exatamente com o mesmo nome que está lá no gerenciador de anúncios. É importante lembrar também que se você está salvando com emojis, você tem que mudar isso aqui, ó, tem que ser Unicode. Por padrão, o bloco de notas deixa ANSI e ele não salva emojis. Então sempre lembra de olhar aqui e muda para Unicode, que assim ele salva os emojis junto e fica salvo o teu copy completinho lá com o emoji e tudo. Salvei meu arquivinho, vou puxar para o lado aqui um pouco e agora sim eu já tenho todos os dados necessários. Agora sim eu vou para a criação lá no gerenciador de anúncios. Então aqui no gerenciador de anúncios eu começo aqui criar. Ele vai abrir o modo de criação guiada, ótimo. Eu já tinha definido lá que ia ser um anúncio de alcance. Então eu vou selecionar aqui alcance. Ótimo. Próxima etapa, colocar um nome para minha campanha. Eu já tenho o nome dela definido, ó, não preciso ficar escrevendo. Lembrando que se você clicar 3 vezes aqui, ó, ele seleciona tudo, você dá um Ctrl V, pronto, colou. Essas opções sobre teste AB e otimização de orçamento, eu não vou falar sobre elas ainda, lembrando que eu já disse que a gente vai se aprofundar mais em alguns detalhes nas próximas aulas, então vamos continuar. Ele já muda para a próxima etapa, que é o nível de conjunto de anúncios. Então no nível de conjunto de anúncios, primeira coisa que eu vou fazer é copiar o nome do meu conjunto de anúncios aqui, clica 3 vezes aqui dentro, ótimo, já colei o nome, clica em alguma parte cinza aqui para ele tirar a seleção da caixinha e salvar o nome, né?
Página, muito importante, lembra de escolher a página. Se você gerencia mais de uma página, cuidado para não fazer anúncio de um cliente na página de outro. Esse é um erro bem grotesco, então presta atenção nisso aqui e seleciona a página correta, ok? Vamos para público. Lembra que eu também não vou me aprofundar muito sobre segmentação. Então esse meu anúncio é um anúncio para Curitiba, segmentação aberta. Então o que eu vou escolher aqui é a localização do meu anúncio, vou editar, Brasil, vou colocar aqui Curitiba, ele vai listar aqui para mim, ótimo, Curitiba. Ele já selecionou um raio de 40 km de Curitiba, então vai pegar Curitiba e 40 km ao redor da cidade. Vamos aumentar esse raio, eu quero pegar mais gente. Eu posso pôr de 17 a 80 km. Vou pôr 80, ótimo. Vai pegar Curitiba e todas as cidades ao redor num raio de 80 km. Segmentação vai ser aberta, não vou definir nada de idade agora, nada de gênero, nada de direcionamento detalhado, porque a gente vai se aprofundar nisso depois. Posicionamento vai ser posicionamentos automáticos, eu já defini isso lá, é auto placements, nós vamos se aprofundar depois. Vamos para outra etapa, orçamento e programação. Qual que era o orçamento do meu anúncio? Lembra que a gente selecionou aqui que vai ser R$10 por dia? Ótimo, então eu tenho aqui orçamento diário e orçamento vitalício. Vou selecionar diário e vou colocar aqui 10, que são R$10 por dia. Qual a diferença, James? A gente vai se aprofundar nisso em outras aulas também. Por enquanto, vamos colocar o que a gente definiu no bloquinho de notas. Qual que é a próxima etapa? Eu tenho que definir a duração, né? Que eu estou justamente aqui, ó, orçamento e programação do anúncio. Então, vamos lá. Qual que é a duração? Do dia 12 ao dia 16. Então, aqui, ó, veicular o meu conjunto de anúncios continuamente a partir de hoje. Não, eu quero que ele termine de veicular no dia 16. Ele vai começar agora, né? E eu quero que ele termine de veicular no dia 16. Então, eu vou colocar, ó, setembro, não é no dia 16 de agosto. Tem que prestar atenção nisso, dia 16 de agosto. Então, ele começa dia 12 do 8 e termina dia 16 do 8. Que hora que ele começa? Agora são exatamente 18h33. Coloca um horário um pouquinho mais adiante para dar tempo de a gente terminar de criar todas as etapas do anúncio. Então eu vou colocar aqui 18h45. Que hora que meu anúncio termina? Se eu quiser terminar exatamente cravado nos dias ali, coloco exatamente a mesma hora, 18h45. Eu costumo terminar lá tipo 23 horas. É um hábito meu, eu sempre coloco lá, meu anúncio sempre termina no último dia, às 23 horas do último dia. Pronto, já defini orçamento, já defini a duração do meu anúncio. Agora posso pular para a próxima etapa, que é a etapa de anúncio mesmo. Aqui a gente vai criar o criativo do anúncio, o que a pessoa verá de fato quando receber nosso anúncio. Então vamos lá, ó, nome do nosso anúncio, vamos colocar aqui, pronto, Ctrl V. Página, confere se está a página certa. Se você está veiculando para o Instagram também, a conta do Instagram está vinculada à página, tudo certinho, confere se a conta do Instagram está certa aqui também. Ok, aqui está certa. Vou usar o criar anúncio, já está certo. E aí eu tenho duas opções, carrossel ou imagem ou vídeo. Carrossel a gente vai ver mais adiante, então vamos para o mais básico, que é o imagem ou vídeo único, já está selecionado. Vamos descendo aqui mais para baixo. Agora eu vou selecionar a imagem do meu anúncio, ou o vídeo, o criativo do anúncio, né? O elemento visual do anúncio, lembra? Normalmente pode acontecer de já vir selecionada a capa da tua página. Lembra de clicar aqui para tirar isso aqui daqui, porque se você seleciona outra imagem, vai ficar as duas selecionadas aqui. Aí ele cria dois anúncios, um para cada imagem. Então lembra de clicar no xizinho aqui para remover a atual. Pronto, ficou em branco, sem nada, agora sim eu vou selecionar a imagem do meu anúncio. A importância da organização, ó, já abriu direto minha imagem aqui, porque eu tenho a pastinha lá do James, do cliente, abro a pasta do anúncio, da campanha que eu estou criando, já tenho a imagem separada ali, pronto, já está tudo na mão. A imagem já está pronta no tamanho correto, tudo certinho. Se não tivesse, poderia usar uma opção aqui de cortar a imagem e tal, mas eu recomendo você já criar ela dentro dos padrões, ou se você recebe essas imagens prontas de algum designer, que elas já venham dentro dos padrões para os anúncios. Vamos para baixo, agora vamos para a etapa de textos e links. Lembra que a gente já tem isso aqui guardado também, ó, no bloquinho de notas. O texto do anúncio, ótimo. Vou selecionar o que está ali, vou substituir, né? Colei. Tá lá o exemplo do meu textinho. E agora links, né? Eu estou fazendo um anúncio de alcance, então não é obrigatório eu ter um link. Se fosse um anúncio de tráfego, obrigatoriamente eu teria que ter o link, né?
Mas como é um anúncio de alcance, não obrigatoriamente precisa ter link no meu anúncio. Mas eu vou pôr, eu tenho a opção, ó, posso adicionar uma URL. Então eu vou clicar aqui para ativar, que eu quero pôr, porque eu tenho um link para pôr ali. Aí eu tenho aqui, ó, link de destino. Tá aqui o meu linkzinho do meu anúncio. Vou colar ali. Opa, perdão que eu colei no lugar errado. Vou prestar atenção, aqui é o título. Tá aqui para baixo o link, ó, URL do site. Colei o meu link ali, ótimo. E esse título e descrição, o que que é? Se eu já coloquei o texto do anúncio lá. É o título e descrição da CTA, que vai aqui no conjunto da CTA do anúncio, né? Um terceiro elemento do meu anúncio. Eu já defini, ó, título da minha CTA, já está ali, é só copiar e colar. Perfeito. Descrição da minha CTA, é só copiar e colar. Perfeito. Aí eu já visualizo ali como ficou, ó. Bem claro, título e descrição. Vai ter botão? Ah, se tem uma CTA, faz sentido ter botão, né? Então eu vou clicar aqui e vou escolher o botão Saiba Mais. Ótimo, ele já adicionou o botão Saiba Mais. Veja que como ficou em duas linhas o título, a descrição não apareceu, mas no desktop ela vai aparecer, tá? Dependendo do mobile, às vezes aparece também. É importante sempre ter. Ótimo, já defini tudo. Os outros detalhes a gente vai ver mais adiante, tá? Então, pronto. Agora, a última coisa que falta é eu confirmar a criação do meu anúncio. Pronto, eu clico em confirmar e ele vai começar a confirmar os itens do meu anúncio, construir o meu anúncio para publicar ele. Pronto, ele está publicando. Esse processo de publicação pode demorar um pouco. E você viu que ele mostrou 3 de 3, mas James, eu estou fazendo um anúncio só. Por que 3 de 3? Porque ele está publicando 3 itens. Uma campanha, um conjunto e um anúncio. Lembra que foram as 3 etapas que a gente passou. Ótimo, assim que você publicar, eles ficarão em análise, porque o Facebook faz uma análise antes dos teus anúncios para ver se todas as políticas estão que teu anúncio está de acordo com as políticas de publicidade do Facebook, para aí então ele começar a veicular o anúncio. Tá ok? Tá em análise. Perfeito. Agora, o que eu preciso? Lembra que tem duas informações que a gente só teria em mãos depois que o anúncio tivesse criado? Eu preciso da identificação e do link da publicação. Então, eu venho aqui, ó, você vê que tem as etapas aqui, ó, campanha, conjunto, anúncio. No anúncio, eu venho aqui nesse botãozinho editar. Ele vai abrir para mim, como se eu fosse editar o meu anúncio. E aqui no canto, a gente tem um botãozinho. Você vai clicar nele e escolher aqui, ó, publicação do Facebook com comentários. Ele vai abrir a publicação lá no feed, como se estivesse aparecendo mesmo para as pessoas. Você tem uma ideia de como vai aparecer o teu anúncio no desktop. E aqui em cima está o link da publicação do seu anúncio. É esse link que a gente precisa. Clica lá, dá um Ctrl C. Nós vamos colar aqui em link da publicação. E qual que é a ID, a identificação do anúncio? É esse número depois da última barra aqui. Esse número todo é o número de identificação do anúncio. Eu copio e colo ele aqui, porque posteriormente a gente pode usar e eu vou mostrar exemplos de como esse número é usado também. Aí você salva o seu arquivo e pode fechar. Ele vai ficar um registro. Se o teu cliente quiser ver o anúncio como ficou, é só copiar esse link e colar no navegador que ele vai ver exatamente o anúncio que está sendo veiculado. Tá ok? Então volta para a câmera. Então tá aí, esse é o processo passo a passo de forma básica, tá? Os outros detalhes ali que a gente vai se aprofundar, a gente vai ver em cada aula mais aprofundado, mas aqui tá tudo o essencial, o básico que você precisa saber para criar o anúncio, as informações básicas. Reveja, eu sei que a aula ficou um pouco grande, um pouco densa, reveja se for necessário, mas estão aqui e pratique, né? Teste, mesmo que você crie o anúncio antes que ele seja aprovado, você para, desliga ele, mas pratique para você ter bem claro em mente todas essas etapas que eu te mostrei agora, para depois a gente começar a se aprofundar em detalhes posteriores. Valeu, grande abraço e até a próxima aula.